Vamos lá! Agora a gente vai falar de impressão 3D de filamentos. Gente, filamentos são polímeros, né? E cada polímero que existe, ele é fabricado com algum tipo de composto que ele, passando para a impressora 3D, ele vai ser aquecido ali em determinados graus, normalmente é entre 200 e 300 graus, e esse polímero ele derrete. Por isso que a impressão 3D ela tem um nome chamado manufatura aditiva, porque ela vai colocando camada por camada esse plástico, esse material que é depositado de uma forma que você bota um arquivo, você coloca um arquivo na impressora e ela lê ali um negócio chamado G-Code. O que é um G-Code? O G-Code é um mapa, é uma coordenada. Você está passando para a sua impressora assim, olha, você vai passar o caminho da sua extrusora, que é essa caixinha que está aparecendo aqui, o caminho da sua extrusora vai passar por ali. Então, dessa forma, você vai fazer uma deposição de material derretido e essa manufatura, essa fabricação, ela vai adicionar camada por camada. Então, toda vez que você vê manufatura aditiva, significa que você está falando sobre impressão 3D. E isso acontece também com as resinas, mas a gente vai falar no próximo módulo. Se você quer aprender mais sobre filamentos, nós temos cursos teóricos de cada uma das impressoras que a loja 3D oferece, mas também que a Cursos 3D também ensina. Então, se você quer aprender de outras marcas que não é a sua, corre lá no site e se aprofunda. Aqui nesse curso eu vou te falar o básico da teoria que a gente precisa saber. Primeira coisa, como é o processo de se imprimir utilizando filamento? A impressão 3D utilizando filamento, primeiramente você precisa da impressora 3D, obviamente, e também você precisa desse filamento. Esse filamento, ele é colocado em algum lugar. Impressoras 3D que são coloridas, existem mais de um lugar. Esses filamentos, eles vão ficar nesse determinado local e a impressora vai puxar esse filamento na sua caixa extrusora. Esse filamento ele passa, vai para a caixa extrusora e esse tubo que tem esse nome de PTFE, ele é o mais comum em todas as impressoras de filamento. A partir do momento que esse filamento ele chega na sua extrusora, é que a gente realmente vê qual que é o nosso contato com a peça. Por quê? Você precisa de um modelo. Como que a gente consegue esse modelo, Samuel? Eu preciso sempre modelar, eu preciso fazer sempre eu mesmo. Gente, olha só, eu tenho aqui um exemplo de uma casa feita por um arquiteto. Essa casa aqui, inclusive, é curioso, né? Porque o arquiteto esqueceu de deixar a última camada aberta para a gente ver dentro da casa. Por isso que ela está aqui, que é como se fosse um defeitozinho. O ideal seria eu fazer a peça e manipular dentro da fatiadora essa peça. Vamos acompanhar? Então, a gente tem a impressora e o filamento ele chega na caixa, né? E aí a gente dá a ordem para a impressora, imprime aí. Se você tem um modelo, você pega do seu computador, coloca na impressora, como esse aqui, né? Um arquiteto, ele sabe modelar, modelagem 3D, modeladores de personagem, né? Modeladores de diversos tipos sabem, né, impressão 3D e modelagem 3D, então eles colocam esse arquivo, que é um G-Code, ou um STL, um OBJ, existem vários tipos, né, e cada um dos tipos tem um determinado parâmetro que vai para a sua impressora 3D e ela lê aquilo. Quando você modela e coloca, a fatiadora, então, é o próximo passo. A fatiadora, né, no caso, por exemplo, da Bambolab, é o Bambu Studio, no caso da Creality, é o Creality Print. No caso da FlashForge, é o Orca FlashForge. No caso das impressoras 3D de resina, é o Chitubox, o Lixi. Todos esses cursos dessas fatiadoras a gente tem aqui na Cursos 3D, tá? Não precisa se ficar preocupado que a gente dá bastante assistência nisso. E então o domínio dessa fatiadora é nada mais, nada menos que o domínio de como que essa peça vai para a impressora 3D. Samuel, mas eu tenho a condição de só pegar um arquivo e mandar? Tem.
Só que a gente não recomenda. O recomendado é dominar a fatiadora, né? Dominar o fatiamento dessa peça. O fatiamento, fatiar, significa que você vai ver camada por camada, como se fossem fatias, e dessa forma você vai ver o que está dando certo e o que não está. Se você não tem o controle fatia por fatia do seu modelo, você não sabe de onde que esse modelo veio. Vamos supor que você baixou na internet. Aqui embaixo tem vários links de vários sites com modelos prontos, né? Alguns modelos vão dar certo na sua impressora e outros não. Porque o modelador, por mais que ele faça o arquivo, ele não sabe os parâmetros da sua impressora 3D. E existem muitas diferenças entre uma impressora 3D, por exemplo, de 2011, 2014, que é uma Ender 3, por exemplo, que é uma impressora muito boa de entrada, né? Para uma impressora com uma Flashforge AD5X, que saiu esse ano. O que tem de recurso em cada uma dessas impressoras, não só na área de ser colorido ou não, que é a questão de detectar final de filamento, detectar se a mesa está corretamente nivelada. Sempre existiu nivelação manual. Hoje em dia já é praticamente extinto isso, né? Você compra uma impressora 3D de filamento e ela vem com um nivelamento automático. Mas se a sua impressora, por exemplo, não tem isso, você precisa nivelar. Busque saber se a sua impressora 3D tem o nivelamento automático, né? Isso é muito importante antes de você dar o comando. O que acontece quando você dá o comando e você não passou por essa etapa toda normalmente? Uma das coisas que mais acontece, top 1 erro, é o descolamento da peça na mesa. Outro também que pode acontecer, a sua extrusora ela vai fazendo a impressão, só que a aderência das fatias, né, das camadas, não acontece no bico da extrusora. O que acontece? O que a gente chama de miojo, que é uma das coisas mais tenebrosas para se acontecer. Sua caixa de extrusora ali, ela vira parecendo uma comédia de marimbondo, né? O negócio fica blá, vira aquele negócio lá. A impressão 3D, ela é esse caminho quando se fala de filamento. Resina também, mas eu vou falar quais são as diferenças. Vamos voltar lá? Passo número 1, o filamento e a impressora 3D. Passo número 2, a escolha do modelo. Passo número 3, o fatiamento. Vamos fatiar esse negócio, gente, com calma, com parcimônia. Pega um cafezinho e fala assim, olha, hoje eu vou aprender como eu vou fatiar essa coisa aqui. Gente, é uma arte. Você vai criando repertório, igual aprender um instrumento. Hoje você aprende uma música, né, que é tocar uma peça, né, que é imprimir uma peça 3D. Amanhã outra peça 3D tem outro desafio. E você vai solucionar esse desafio na fatiadora. Se você tiver como modelar, você vai para o ponto da modelagem e soluciona isso lá. Só que normalmente não é esse o caso. Vocês vão ver que o que mais acontece é que a gente precisa deixar esse caminho completamente livre, esse caminho tranquilo. A partir do momento que a peça imprime, fica aqui uma dica de ouro. A primeira camada da peça é 80% da peça. Por quê? A primeira camada ela é a que dá a aderência da peça e normalmente dentro da impressão 3D de filamento é o passo que tem mais, vamos dizer assim, a gente tem mais probabilidade de erros dentro dessa camada. Então é por isso que a gente pede para agora, nesse começo, né, que você está começando na impressão 3D, você sempre olhe, observe a impressora, não faça muitas impressões remotas como K2, as impressoras 3D da Creality têm essa opção, a da Elegoo e a Bambu Lab, né, de fazer impressão remota. A gente não recomenda isso, né, no começo, que você fique realmente perto. Ah, Samuel, vai estragar a minha impressora, vai explodir? Não, isso não acontece mais nas impressoras novas. Só que é uma perda de filamento, né? Um superaquecimento às vezes que você não precisava colocar no seu hot end, e o hot end ele é a agulhinha que tem o bico, não precisava de ter um hot end ali sobrecarregado ali, às vezes fazendo esse miojo que a gente te falou, e aí você vai perder o hot end, entendeu? Você vai precisar comprar um hot end novo com impressora nova, imagina? Então, sempre que você detectar um erro, e aí existem vários tipos de erro, a gente vai colocar aqui embaixo um livro
muito interessante, já li esse livro, que é só de imagens de erros de impressão 3D, para você evitá-los. Você antevê esse erro, né? Por mais que você esteja remoto e consiga ver, você antevê ali na hora, você também economiza filamento. Ah, Samuel, filamento é barato. Tudo bem, mas, poxa, é uma economia, né? É uma economia de tempo, uma economia de dor de cabeça, né? De até uma economia emocional, porque você está ali entusiasmado com a sua impressora 3D e você vai deixar isso passar. Então, esse é o caminho completo da impressora 3D de filamento. Isso ocorre com todos os modelos, gente, tanto as que já foram inventadas há décadas, como as novas, né? Essas que as pessoas mais compram, que você vê na internet. Gostou desse módulo? Deixa aqui, então, a sua classificação dessa nossa aula e a gente se vê no próximo módulo. Não se esqueça de dar seu feedback e deixar seu comentário caso tenha alguma dúvida. A gente se vê no próximo módulo.